Boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Para mais um episódio do nosso podcast, o nosso Alguém tem que falar. É isso mesmo. Você já conhece meu nome, mas você que chegou agora, meu nome é Robert, sou seu anfitrião. Tá aqui o nosso amigo... Gente, meu nome é Cássio, estamos aqui, seja bem-vindo para mais esse programa que começa agora. Estamos aqui também com o nosso amigo anfitrião também, o Rafael Duarte. Eu ia falar Robert Duarte. Vira e mexe, você faz isso aí, né, cara? Direto, Embola né? esse nome. Mas glória a Deus, é só Amém. gente abençoada. Amém, amém. E, gente, hoje nós estamos com o nosso querido, amado Pastor Alexandre. Pastor Alexandre, muito obrigado. Rapaz, o homem, ele já encarou o Minotouro, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Obrigado vocês, é uma honra estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito importante pra gente e a voz de Deus vai ser ecoada aqui nesse lugar. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Gente, pastorzão Alexandre é o pastor lá da nossa igreja. Pastor, hoje ele representa lá, ele que cuida do ministério da família na nossa igreja. Cara, e eu fico vendo o quão Deus tem usado esse ministério, alcançado famílias, restaurado pessoas. E eu queria, pastorzão, que o senhor pudesse falar um pouco desse ministério, que é o ministério da família na nossa igreja, os desafios, as coisas que são relevantes, que passam no dia a dia ali, que a gente de fora acaba nem sabendo o que está passando ali, né? Verdade. Eu sou muito grato a Deus, o pastor Renan Belo, nosso pastor de campo, meu pastor, meu líder, ter me confiado esse ministério. Eu sou um auxiliar da igreja e é muito gratificante e gostoso você trabalhar, servir nesse ministério. Não tem nada melhor que você ver restauração de uma família, de uma casa, você vê um casamento, um relacionamento totalmente destruído, e você vê Deus transformar. Isso não tem preço. Então a gente tem um ministério estruturado, o Ministério da Lagoinha, a Igreja da Lagoinha, o Ministério da Família tem um ministério totalmente estruturado. A gente tem todo mês o culto Family Day. A gente domingo agora teve um culto agora maravilhoso, abençoado. Nosso começo, pastor? Só da noite foi... Não, Rafa, sabe mais do que eu? o dia todo? Acho que foi 80, alguma coisa. 74. Quase 80 pessoas. Quase 80 novos começos. Então... Se isso não é avivamento, eu não sei. Verdade. 80 convertidos. Quase 80 vidas se rendendo a Jesus, transformações de vidas, família sendo mudada, transformada. Você vê os testemunhos das pessoas e isso não tem preço. Então eu vejo que é algo assim fundamental, porque a família estando forte, a gente tem uma cidade forte, uma igreja forte, é uma nação diferente, né? É verdade. Quanto tempo, pastor, nesse ministério? O Ministério da Família estou mais ou menos há 1 ano e meio, mas à frente desse ministério, nós, na verdade, cuidando de família, fazendo gabinete, isso tem mais ou menos há uns 9 anos que eu já faço isso. Só não tinha um título desse ministério, né? Sim. Mas de cuidar de família já tem mais ou menos 9 anos. O senhor tem o exato... quantidade de tempo que o senhor também tem pastoreando? Pastoreando foi exatamente 9 anos. 9 anos que pastorei. Conta pra gente então, pastorzão. A gente começou a falar de ministério, daquilo que o senhor está fazendo hoje, mas conta pra gente como é que foi esse processo. Como é que o senhor se descobriu, eu quero ser um pastor? Como é que foi isso? Na verdade, a história da minha vida, eu não queria ser pastor. É isso que eu ia falar, ou se não quero ser pastor. Eu não queria, porque o meu pai é pastor, e o meu irmão mais velho é pastor, e eu vi em casa o quanto um pastor ele sofre. O pessoal tem uma realidade. O pastor, a marca de um pastor, infelizmente, o que acompanha é a ingratidão. A ingratidão das pessoas. E eu vi o quanto o meu pai e o meu irmão passou por isso. E passa, né? Então eu queria qualquer outra coisa, mas não queria ser pastor. Então Deus sempre trazia uma palavra para mim, até um dia que Deus teve um encontro muito forte comigo e que disse para mim aí que mudou toda a minha vida, mudou toda a direção, e a partir disso comecei a fazer o seminário na época tal. Minha esposa ficou até surpresa, porque quando foi no domingo eu disse assim, minha filha, eu chamo ela de Mozinho, né, minha esposa, eu falei, Mozinho,
amanhã eu vou no seminário me inscrever lá para começar a estudar. Ela chorou, começou a chorar, porque ela viu uma resistência que eu não queria por nada. Não que seminário seja só para pastor. Até deixar bem claro isso aqui. Muita gente acha que seminário é só para quem vai ser pastor, para quem é pastor. O seminário é uma ferramenta de estudo e preparação para todos. É isso para todos. Eu okay? também afirmo sempre isso também, verdade. Aí começou o meu ministério. Comecei lá, aí fui servindo, aí eu fui responsável por um setor, aí depois eu fui assumir uma igreja em São Pedro da Aldeia, e depois de São Pedro da Aldeia eu fui para Lagoinha, aonde eu estou até hoje. O senhor chegou a assumir então uma igreja nessa caminhada pastoral. Isso. E nesse desafio, hoje eu congrego na mesma igreja que o senhor há 2 anos, eu estou 1 ano e meio hoje faz que estou no Lagoinha. E então eu vejo lá, a gente só vê hoje bastidor, e aí como é que tá? O pastor sempre suscetível, um cara que está sempre aberto a gente chegar, ele sempre deixa isso bem claro. E hoje é uma distância, porque eu ainda estou solteiro, e aí eu vejo que o Ministério da Família cuida mais dos relacionamentos de pessoas que estão ou caminhando para isso. Mas qual foi hoje? Eu vejo lá o senhor está sempre pregando, Deus usando. Qual foi o desafio que o senhor teve até chegar nesse momento? Quais foram as escaladas, as pedras que tiveram no caminho? Porque é muito fácil, a pessoa chega, sonha, eu quero ser pastor, porque hoje as pessoas veem o pastor, o púlpito, né? Que você está ali pregando, levando aquela mensagem, mas esquece de ver o bastidor. A gente está até falando de bastidores aqui ainda agora. Quais foram os seus desafios, os maiores desafios do seu bastidor? Só antes de responder essa pergunta sua, para ficar bem claro, para todos que estão nos assistindo agora, que pastor, ele é um chamado. É um chamado. Pastor não é uma promoção eclesiástica. Pastor é um chamado de Deus. O pastor também não é um nível de conhecimento. A pessoa chega a um nível de conhecimento, agora é pastor. Não é isso. A pessoa pode ser muito culta e nunca ser um pastor. Então é um chamado específico de Deus. E a terceira observação, que eu quero deixar também bem clara, importante: ser pastor também não é a área mais importante para servir. A igreja é um corpo de Cristo. Então cada um tem uma função. Um é a mão, outro o braço, outro o pé, outro o ouvido, o nariz. Então o conjunto do corpo que faz o corpo de Cristo se mover. Então durante muito tempo as pessoas colocavam pastor, mas não, dependente da área que você sirva, você está compondo o corpo de Cristo para que ela funcione e que vidas sejam ganhas e transformadas. Então não existe essa coisa toda. Claro que questão administrativamente, até de liderança, tem que ter alguém de frente, óbvio, né? Um grupo que não tem um líder, ele nunca chega a lugar nenhum. É só questão desse princípio. Mas servir, independente de onde for, sempre é totalmente importante, total importância. Mas a minha trajetória, o que foi mais difícil para mim, foi o seguinte: quando eu saí de uma igreja que eu fui para outra, inicialmente eu não comecei a servir na área pastoral. Isso eu até falei na minha última pregação lá na igreja. Eu comecei a servir em outras áreas. Então as pessoas que sempre me viram como pastor, sempre viam eu servindo só como pastor, aí o que acontece? As pessoas não entenderam isso. Mas como assim? Você agora não está servindo como pastor? Está servindo na área A, área B, área C, área D? Então eu escutei mesmo de pessoas muito próximas a mim. A pessoa fala até, você foi rebaixado, né? Parece até que você está andando para trás, né? E como se você servir em outras áreas da igreja, você está sendo rebaixado. Exatamente. Nunca foi. Na verdade, isso é uma voz do inferno. Sim. Porque as pessoas que servem em outras áreas vai achar que é uma área menor, que é uma área menos importante. E só que é o seguinte, um pastor sozinho, ser uma igreja servindo pessoas em todas as áreas, não chega a lugar nenhum. Nunca pode chegar a algum lugar, não consegue. Então o diabo sempre quer colocar essa mentira no ouvido das pessoas, de importância, para ele achar que o que ele faz não é importante. Vai ficar sempre o sentido assim, o que o pastor Alexandre faz é importante, o que o pastor Renan faz é importante. Não, mas agora o que eu faço é importante, não sou pastor. Então isso é mentira do inferno. Então, as pessoas que viram servindo em outra área, até próximo a mim, aí falavam assim: caraca, não acredito, você tá doido, você tá maluco, não acreditava. Aí tentava tirar a visão do que estava acontecendo, tentava menosprezar a minha opinião, achava que era uma tolice, que era uma falta de sabedoria minha, que era uma falta de direção. Só que é o seguinte, quando Deus nos dá uma palavra, a gente tem que se apegar à palavra que Deus nos deu. A gente não tem que tentar convencer as pessoas a entender do que Deus falou com a gente. Sim. Se o que o Deus falou para mim
se fosse para as outras pessoas entenderem, Deus Ele tinha falado para Ele tinha falado para as outras pessoas. Então já deixo um primeiro princípio para você que está nos assistindo agora. Aquilo que Deus falou para você só é para você. Então nunca espere que as pessoas que estão no seu ciclo à sua volta entendam aquilo que Deus falou para você. Então eu só me apeguei a uma palavra. Eu só me apeguei a uma palavra. A palavra que Deus tinha me falado. O tempo passou, as realidades foram passando, foram mudando, e hoje eu exerço exatamente aquilo que Deus me falou desde o princípio que eu ia fazer. Então, e a terceira coisa, a quarta coisa, perdão, para concluir e fechar, é porque aquilo que Deus fala, Ele conclui, Ele faz e acontece. Não importa o tempo, a circunstância, as realidades podem até não ser favoráveis, Rafa, mas mesmo que as pessoas até falem o contrário, mas se Deus falou, ele vai acontecer. E como aconteceu comigo, também vai acontecer com vocês. Amém. Pastor, isso aqui foi uma aula agora, né? Levanta a mão aqui, faz o apelo, a gente levanta. Claro, Faz um apelo, claro. mas na hora, foi uma aula. Isso aqui agora foi uma aula. Foi. Para aqueles irmãos que estão lá, né? Às vezes ainda não estão aonde querem, né? E aí escuta isso aqui do nosso líder, né? Na verdade a gente tem que entender, eu sigo muito aquilo que Deus me falou, eu sempre ando muito em cima desse propósito, porque eu acredito que é Ele quem começa a obra e é Ele quem termina, não somos nós, porque se fosse na força do nosso braço a gente não precisava dele. Então Deus não divide a sua glória com ninguém, e é uma verdade que o pastor estava falando, porque existe, para ter uma igreja, a gente tem a pessoa. Hoje a nossa igreja é uma referência em voluntariado, né? Verdade. A nossa igreja é realmente apaixonante. Eu vejo, são as pessoas da produção, é diaconia, é o life care, desde o estacionamento, quando chega a pessoa para parar o carro, na recepção tem uma balinha. Aquilo é o conjunto que faz o culto ser terminar da maneira que ele termina. Porque não é só da palavra, é do sorriso da pessoa que estava dando a balinha, é do sorriso quando você recebe, quando chega no estacionamento. Então, eu entendo que realmente a diaconia, né, que é o servir, que são os servos que estão ali prestando o seu tempo, e realmente é o que movimenta a igreja, não é simplesmente a palavra. O pastor, lógico, ele é o guia, né, ele é quem está ali para guiar as suas ovelhas, mas dando a tua relevância sobre que é o pastor quem direciona. Então, pensando nesse sentido, eu vim até aqui com uma outra pergunta aqui para o Senhor, porque a gente estava falando dos desafios e das coisas que o Senhor passou até hoje. E hoje, como o Senhor está à frente do Ministério da Família, e na tua família? Perdão, filho, só para concluir a palavra que você está falando aqui. Sim. Você falando que a igreja, as pessoas que servem, fazem todo o movimento. É muito mais que um movimento. As pessoas servindo, eu vou dar um exemplo para vocês. É como fosse um campo de futebol, uma partida de futebol. Você imagina o pastor como fosse um técnico do campo. Mas imagina uma partida de futebol. Se você não tem um zagueiro, se você não tem um goleiro, se você não tem um meio de campo, se você não tem um atacante, um time nunca vai ganhar uma partida. É impossível você ganhar uma partida, você ter uma conquista, uma vitória, e você achar que com um técnico sozinho você vai fazer um time ganhar, sem ninguém dentro do campo. Então a igreja é exatamente isso. Eu tenho um pastor que é o técnico, mas ele precisa de um time inteiro que tenha todas as suas posições para que o time ele faça todo o circuito para que tenha uma vitória que aconteça. Então, como o Cássio aqui falou, você mencionou aqui que você consulta a Deus, pergunta a Deus, mas eu quero deixar bem claro que não tem nada contra, nenhum problema você tirar uma pergunta, um conselho, um gabinete com um líder, com um pastor, nenhum, nada contra. O grande problema hoje não está nisso. O problema hoje é o seguinte, que as pessoas pegam orientação com qualquer um. Eita. Com qualquer pessoa. Quem pergunta a qualquer um, constrói qualquer coisa. O problema é o seguinte, as pessoas ficam perguntando para amigos e colegas. Vou dizer uma coisa para vocês, para amigos e colegas. Só quem tem autoridade, legitimidade, é uma liderança que foi colocada sobre você. São seus pastores, seus líderes. Então, quando uma pessoa pega uma orientação, um conselho com colegas, com amigos, que não são seus líderes, não é conselho, é palpite. Eita. É palpite, não é conselho. Porque para dar conselho, ele tem que ter autoridade e legitimidade. O que é autoridade e que é legitimidade? Autoridade, Cássio,
é aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Sim. Legitimidade é aquilo que você vive, conforme a Bíblia diz. Você vive os princípios que a Bíblia fala. E se você vive aquela realidade, você tem a legitimidade para tal. E se Deus te colocou como líder daquela pessoa, você tem a autoridade bíblica para isso, a legitimidade que você vive esse princípio, para poder aconselhar essa pessoa. Então hoje muita gente está se arrebentando dentro da igreja, porque está trocando palpite por conselho. Eita, meu Deus, isso é muito forte. Essa agora aí, eu acho que deixou até a gente aqui bamba, né? Troque palpite por conselho. Isso é foda. Rapaz, é verdade que você pega o cara, a gente hoje pega às vezes conselho com quem nem sabe quem é, não sabe para onde está indo e que não tem, nunca nem passou por aquilo. Simplesmente porque a pessoa quer só falar, né? Verdade, nunca deveria ter feito isso. E a gente sempre pede para uma pessoa que está mais próxima. Às vezes é uma vizinha que está no fim do casamento e a gente quer conselhos para ter um casamento saudável com alguém nunca teve um relacionamento. Então é complicado, pastor. Isso é muito forte, o senhor falou, muito forte mesmo. Você quer completar alguma coisa? Não, eu Posso já passar? perguntei, pode passar. Só quero concluir mais um detalhe. O Robert, que você falou, foi muito bem colocado. Que às vezes as pessoas também querem perguntar com pessoas, pegar conselhos de quem nunca construiu nada. A pessoa tem um casamento todo destruído. Vai dar conselho para quem nunca construiu nada? Vai dar conselho para construir a você o quê? Vida, né? Então, complicado. É complicado, é isso aí. É verdade. Então você quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta dentro desse assunto? Eu quero sim. Ainda mais para ter com esse homem aqui com a gente hoje, né, cara? A gente tem que aprender bastante. A gente tem que aprender bastante aqui com ele aqui, porque estamos aprendendo, né? Irmão, famílias já foram restauradas já com uma palavra que esse homem liberou, cara. Aleluia. E eu acompanho isso de perto, né? Eu sou seu fã, hein, cara. Sou seu fã. E eu aprendo com você todos os dias. É isso aí. Pastor, o senhor entrou aí em um assunto muito sério, onde pessoas, muitas vezes, procuram qualquer pessoa para pedir orientação. E a todo tempo, a gente aprende, né? Na nossa igreja, então, isso é bem firme. Sempre eles estão orientando assim: procure o seu líder. Procure o seu líder. E o que o senhor acha quando a pessoa não entende isso e vai se orientar com quem não conhece o assunto? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que é um problema de falta de instrução, porque às vezes a pessoa veio para um âmbito religioso, de igreja, que nunca foi instruído isso. Então, infelizmente, aí práticas de passado a pessoa acaba trazendo para outra igreja que a pessoa está indo. Então, acaba repetindo de novo. Ou pessoas que é um novo começo, é um novo convertido, não tem experiência e não tem conhecimento. Mas, infelizmente, essas pessoas, às vezes, arrebentando a cara, quebrando a cara, dando soco em bico de faca. Ou, quando chega um líder, intervém e dá um conselho. Aí muda o foco, a direção, aí conserta, vai tudo de novo. O senhor percebe que existe também uma barreira que impede alguém que está vivendo, principalmente alguém que está vivendo um problema conjugal, de chegar para um líder e pedir ajuda. Eu vejo muito isso, sabe? Às vezes todo mundo sabe, menos o líder. A pessoa ela não consegue pular esse muro e pedir ajuda para quem ela deveria consultar primeiro. Por que o senhor acha que isso acontece ainda nos nossos dias, pastor? Claro. Respondendo você, só para deixar um pouco mais claro, existe dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que são bem suscetíveis para aconselhamento, que ajuda bastante, mas existe a outra realidade que você falou, que é fato. É por isso que às vezes a gente escuta assim: gente, fulano de tal separou. Como assim? Fulano de tal separou? Do nada, de repente. Nada foi do nada, de repente. Não existe um nada, de repente. A separação já estava existindo há muito tempo. A separação, na verdade, é uma sequência, é um caminho. É igual um monte de pedrinha de dominó que você coloca enfileirada, você sobe do pitaco no primeiro. Então, a consequência é só o final dessa história. Então, na verdade, que essas pessoas que se prendem demais,
Aí nunca pede ajuda. Quando chega a pedir ajuda, o casamento já acabou há muito tempo. Ou quando já acabou, pede ajuda. Então, depois que entornou, fica muito difícil. Claro, tem como restaurar, sim. É possível, sim. Só vai ser um caminho muito mais difícil, vai ser bem mais trabalhoso. Então, se a pessoa tiver ciência que ninguém consegue nada sozinho. É verdade. Ninguém consegue nada sozinho. Então, se a pessoa entender que o casamento começou a ficar enfermo, começou a ficar doente, começou a passar por problemas, nada mais justo, certo, e procurar ajuda de quem pode dar, de quem pode dar esse suporte. Procura um líder da sua igreja, um pastor da sua igreja, um líder da sua célula, GC, grupo pequeno, seja o nome que for da igreja que você usa, e procura lá, olha, estou precisando de ajuda. É melhor pedir ajuda agora do que pedir uma separação depois num cartório. Eu fico vendo muito isso, pastorzão. Porque que acontece? A gente falando assim, o senhor explicando, é realmente aquilo que deve ser feito. Mas a gente sabe que na prática é bem diferente, porque as pessoas têm vergonha do que o outro vai pensar, as pessoas têm vergonha de se expor. Porque se hoje você está numa posição de, por exemplo, de liderança, em qualquer setor que seja da igreja, você hoje tem medo de se expor e comprometer a sua liderança. Então, eu acredito que o senhor já deve ter passado muito por isso. Que se eu falar algo, eu vou estar me diminuindo diante de uma outra pessoa, né? Você acha que... Se expondo, de verdade. Você acha que eu expor, eu vou estar ali refutando que ele é maior do que eu? Isso existe. Sim. Sabe, isso só atrapalha a gente de chegar num objetivo, sabe, de chegar em uma solução sobre um problema que eu estou vivendo. Verdade. Porque eu estou falando sobre isso porque quando eu cheguei, a minha caminhada cristã é bem pequena, eu tenho 2 anos de conversão, então quando eu cheguei eu queria contar para todo mundo tudo que estava vivendo, tudo que eu estava acontecendo, eu saía pedindo conselho para Deus e o mundo, chegava para o caixa do supermercado, minha filha, você sabe que a minha vida tá difícil. Então, porque vocês quando chegam, quando a gente ouve falar de igreja, eu digo porque eu passei por isso. Eu chegava na igreja e conversava com todo mundo sobre qualquer coisa. Eu sou um cara que minha vida é um livro aberto, que o Robert, o Rafael sabe muito bem disso. Eu não me preocupo muito que vou esconder, desde que eu estou fazendo o que tem que fazer, eu vou fazer. Então, quando eu fico vendo a questão assim, como a gente pode... O que pode ser feito para diminuir, né? Porque essa questão do medo, da insegurança, da pessoa perguntar, porque infelizmente existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Existem pessoas que vão usar daquela informação ou vai armazenar ela para no momento expor, mas eu acho que a pergunta seria porque um líder tem medo de se expor. Um líder de GC hoje está passando por um problema, de repente ele não vai chegar, meu pastor, estou passando por isso, porque ele pode achar que aquele problema pode diminuir o que ele está fazendo e de repente ser anulado. Porque hoje acontece bastante isso. Algumas atitudes de pessoas anulam ela totalmente. As pessoas hoje não enxergam... Se você está passando por esse problema, então você não está apto a liderar. Se você está passando por esse problema, você está com um problema muito sério. Deus não está contigo, então, alguma coisa nesse sentido. Qual seria uma solução assim para a gente conseguir trazer a pessoa a ter mais liberdade para expor um problema diante de uma liderança? A explicação que eu vou dar é uma coisa bem simples. Por exemplo, os pastores da igreja, os líderes da igreja, os líderes de GC, célula, tal, etc., sempre está aconselhando esse tipo de coisa. Isso é uma coisa bem simples, mas eu vou trazer a parte prática. Da forma geral, eu comparo isso como uma conversão. Por quê? Se a pessoa ela não tiver atitude de procurar uma ajuda, de querer mudar a realidade, é como a pessoa aceitar Jesus. Não tem como fazer. Existem coisas, Cássio, que compete a gente como líder fazer, mas existem coisas que compete a pessoa que a gente está aconselhando a fazer. As decisões chaves não está na mão do líder, está na pessoa que é liderada. A pessoa que vai escolher se quer aceitar Jesus, a pessoa que vai decidir se quer ajuda ou não, se vai aceitar ajuda ou não, se vai querer aconselhamento ou não, ou vai aceitar a estrutura, o suporte da igreja como ajuda ou não. Até o Espírito Santo de Deus é educado. O Espírito Santo de Deus ele bate
bate na porta. Pede para entrar. Para entrar. Se você não abrir a porta, ele não vai entrar. Então tem a porta, Deus já colocou ali, mas quem vai bater é você. Então, a nossa parte existe, a estrutura existe, pastores, líderes, tem aqui que existe. A questão é se você vai bater na porta ou não. Então, eu não posso bater na porta por você. É verdade. Então tem por isso, perdão. Deixa eu entrar nisso, que eu acho muito interessante. Então, pastorzão, me revela aqui agora. Aceitar Jesus muda tudo ou não? Aceitar Jesus muda a salvação. Só que esse é um primeiro passo. É o primeiro passo. Falar sobre isso. Esse é o primeiro passo. Você aceitou Jesus. Não é o fim. É o começo. É o começo. É o primeiro passo. Em alguns lugares afirmam, não, você está salvo, está tudo certo. Não, salvação, o que o senhor está dizendo, então, é o princípio, é a porta de entrada. Aceitar Jesus é um ato instantâneo para a salvação. Agora, o processo de libertação, entendimento, conhecimento é um processo. É o início do processo. É o início do processo. Nossa. Isso leva tempo. Eu vou dizer a vocês, eu sou nascido e criado na igreja. Eu tenho 43 anos, se não me engano. Se eu não me falei na memória. Até hoje, eu estou no processo que não terminou. Até no processo de libertação, de cura, de aprendizado, até hoje, nunca termina. O meu plano perfeito vai ser no céu. Então, é uma caminhada eterna, é só o primeiro passo a salvação. É isso. É o primeiro passo. Eu acho que a gente confunde muito salvação com renovação de mente. A gente sabe que uma coisa é o início, a outra coisa é o que a gente vai adquirindo durante o processo. Pastorzão, dentro disso, eu queria perguntar, para o senhor, assim, o senhor pode responder rápido se o senhor quiser, qual é o maior ladrão do processo hoje? Aquilo que tem mais feito as pessoas abandonarem o seu processo e comprometer o seu futuro? Eu vou dizer para você, as pessoas, não posso dizer assim, eu tenho um ministério, estou começando a exercer ali, estou servindo uma área específica, só que eu começo a olhar pro Rafa, falei, caraca, Rafa é líder do Life Carry, caramba, olha só a estrutura, tem um colete laranja maneirão, você viu o novo colete deles? Colete bonito. Maneirão, tá bonito demais, tem uma estrutura maneira, aí a pessoa olha pra você e fala assim, caraca, olha óbvio de quantos G6 tem na igreja, liderança, cara é líder de líder, a pessoa perde o foco daquilo que Deus deu para ele e a pessoa começa a olhar pro ministério dos outros, a pessoa começa a olhar o chamado dos outros. Então isso acaba roubando o propósito. Então o que acontece? A pessoa começa a desejar, a sonhar, a cobiçar, a viver o propósito do outro. A vida do outro. Só que tem um detalhe, Cássio, Robert, Rafa, quando a gente vive o nosso propósito, a gente pode subir muito alto. O nível onde a gente pode chegar é absurdo, é um nível sobrenatural. A gente não pode tentar entender até onde Deus pode colocar a gente. Sim. Mas o problema que faz a gente não conseguir subir tão alto é quando a gente para de olhar daquilo que Deus colocou a gente para subir o propósito, para a gente subir, e a gente para ficar olhando o propósito do outro. Meu Deus. Essa foi forte. Você está falando que a comparação ela inibe. É o resultado do próximo. Perfeito. Isso aí é perfeito, porque eu sempre penso assim, o meu ponto nunca vai ser igual ao do Robert, nunca vai ser igual ao do Cássio. O ponto que eu iniciei vai ser sempre diferente, o ponto de cada um é diferente, o início de cada um é diferente. Então, quando você começa a se comparar, você começa a se sabotar. Meu Deus. Essa comparação, ela já começa sabotando você. Muito forte isso aqui. Entendeu? Então, quanto mais cedo a gente entender que a comparação vai paralisar aquilo que a gente vai fazer, melhor. Eu vou dar um exemplo para você sobre o propósito. Propósito eu comparo com uma árvore. Não sei se vocês já subiram árvore. Eu já subi quando novo, eu já subi muito. Hoje eu não me arrisco mais não. Hoje eu não me arrisco mais tanto não. Mas, por exemplo, uma árvore para eu subir, ela tem que ser proporcional às minhas medidas para eu conseguir subir. Existe árvores, Rafa, na largura dessa mesa.
Existe árvores também tão fina em áreas de cerrado, tão fina também, pequena demais. O que acontece? Se você subir numa árvore larga demais, você começa a subir, só que daqui a pouco os seus músculos não aguentam mais. Você começa a fazer uma força extrema. Você só sobe alguns metros e você não consegue chegar à parte mais alta. Sabe por quê? Porque aquela árvore não foi feita para mim. Se você subir numa árvore pequena, fina demais, a tua mão vai cortar como fogo, vai sangrar a tua mão toda. A mão vai cheia de calo, vai sangrar a tua mão toda, porque aquela árvore não foi para mim. Mas quando você sobe na árvore que Deus deu pra gente, a árvore que Deus deu para você, você consegue chegar até o topo dela. O problema é que às vezes a gente está tentando subir na árvore dos outros. A gente não está subindo na nossa árvore, que é o nosso propósito. É verdade. Eu costumo falar muito isso na célula, que tem gente que fica procurando lugares para encontrar a felicidade. Aí eu falo assim, irmão, você só tem que achar Deus onde você está. Porque aí você vai ser feliz. O Deus, ele quer que... tem um livro que a gente leu, né, o Enraizados, e ele fala muito do posicionamento. Não é questão de geografia, é onde Deus está. Se Deus está com você, qualquer lugar vai ser bom. Só uma observação sobre isso. É até um assunto fora, um ponto fora da curva, mas eu não posso deixar ser. Sou convidado, senhor demais. E esse profeta passa mal. Quando vê uma coisa que tem que falar, para explicar, para ensinar, alguém tem que para acrescentar. Aí, Alguém tem que falar, perfeito, alguém tem que falar verdadeiramente. A felicidade não está no lugar. A felicidade está numa pessoa. Sim. Esse é o problema. As pessoas estão procurando felicidade em lugares, mas a felicidade só encontra em uma pessoa, só em pessoa. Em resultados, em pessoa. Então, a felicidade nunca foi lugar, só uma pessoa. Você só tem que estar nele. Então, só tem que estar nele. Uma casa nova, um carro novo, um casamento... Isso vai me fazer feliz, pastor? Por alguns minutos, por um pequeno tempo. Mas se você estiver dentro da felicidade, que ele é a própria felicidade. Igual ver uma pessoa assim, ó, eu estou procurando a provisão. Não, filho. Provisão não é uma circunstância. Não é emprego, não é uma empresa, não é um concurso público. A provisão é uma pessoa. Você tem que estar dentro dela. Se você estiver dentro dessa provisão, nunca vai te faltar nada. Assim como é a alegria também. Amém. É verdade. Tem gente querendo viver o que ninguém vive, fazendo o que todo mundo faz, né? Essa é como o pessoal diz, né? Essa é a teoria da loucura. Querer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. As mesmas coisas. É muito forte. Muito forte. Alguém tem mais alguma coisa dentro desse tema? Eu tenho Rebenta em outro tema. Em outro tema, que a gente já vai entrar aqui em um assunto que ele é expert. E esse eu quero escutar. Pastor Alexandre, qual o conselho que hoje o senhor dá para os noivos, o casal que está indo para o casamento? Na verdade, eu teria que ter algumas 6 horas, 7 horas para responder essa pergunta, que ela é muito grande. Mas eu vou selecionar aqui as principais. A primeira seria o seguinte, que os casais, quando eles começam a namorar, eles estão mais focados nos amassos, muito focado nisso, mas não é uma verdade, você vai entender onde eu quero chegar. Então o que acontece? Como eles estão muito voltados para o físico, para o carnal, os dois passam a não se conhecer verdadeiramente. Olha aí. O noivo não conhece a noiva não conhece o noivo, porque o foco está na carne, está nos amassos. E o que acontece? A pessoa chega no casamento, aí a pessoa está no outro nível de amasso. Aí isso aí já vai para outra classificação. Só que os dois entraram para um casamento sem um conhecer o outro verdadeiramente. É onde acontece o casamento e a pessoa fala assim, ué, mas você está fazendo isso? Mas você está fazendo isso? Você diz isso? A pessoa sempre foi daquele jeito, a pessoa não mudou. Sabe qual é a verdade? A pessoa só descobriu depois que casou. É verdade. Então, a parte do namoro, do noivado, é o conhecimento. Sim. E o conhecimento, a pessoa tem subestimado. A pessoa está tão focado do beijo da boca, do amasso, beijo da boca, simplesmente a carne, ela fecha os olhos e o espírito abre. Então, se os casais hoje tivessem esse cuidado de se preservar e focar a oração, os dois viveram uma vida de santidade e conhecimento, sim, um vai conseguir enxergar o outro. E eu vou dizer a vocês, muitos casais nem casaria, isso aí, que a pessoa, os olhos vão estar abertos, vai começar a ver e falar, peraí, você não serve para casar comigo, você não é o tipo de pessoa que eu quero. Mas o problema é que o foco está na
carne. É verdade. A outra coisa que eu diria que, como disse, são muitos fatores, né? Mas eu vou dizer assim, que os principais, né? Os maiores que eu acho, que a pessoa foca nas coisas erradas. Vou dar um exemplo para você. As pessoas focam naquilo que é aparente. A pessoa foca na aparência. Sim. Eu conheço uma pessoa, um testemunho que eu vou trazer assim para a vida inteira. Uma pessoa que eu conheci. É uma pessoa que casou com a outra, um homem que casou com uma mulher, somente pela aparência. Era uma mulher muito bonita, muito linda, aparente. Ele fez de tudo para casar com essa pessoa. Tudo para casar com essa pessoa. Olha só o que aconteceu. Ele conseguiu. Muito sacrifício, foi indo, lutou, casou para a mulher pela beleza. Você sabe qual é o testemunho dessa pessoa, Rafa? Não. Essa pessoa, esse homem falou para mim, esse homem que disse isso, ele não foi sucedido em nada na vida dele. Em todas as áreas da vida dele, inclusive ministeriais, nada foi bem sucedido. Sabe o que ele disse? Eu escolhi a aparência, hoje eu pago o preço por isso. Sabe o que mais ele falou? Eu nunca fui feliz no meu casamento por uma escolha que eu fiz. A questão é, as pessoas têm escolhido pelo aquilo que é belo, que é formoso, que é bonito, e têm trocado por aquilo que é fundamental e importante para um casamento. A inversão de valores. A beleza, infelizmente, ela é passageira. Ela tem um prazo de validade que todo mundo envelhece. Mas agora o caráter, a personalidade da pessoa, isso vai manter a vida inteira. E o casamento não vai subsistir, não vai conseguir suportar e aguentar isso. Então, eu aconselho o seguinte, a beleza é interessante, mas isso tem que ser uma coisa boa, não pode ser o que é, existe o que é bom, é o principal, né? Não, existe o que é importante, é um upgrade, fundamental, né? Mas não pode ser o fundamental, não verdade. Pode ser fundamental. O problema é que a pessoa tem trocado aquilo que é bom por aquilo que é fundamental, por isso o casamento tem sido destruído. Aqui a gente tem uma pergunta aqui que eu queria até fazer pro pastor, porque as duas casam muito, uma é da Maiara e a outra é do Igor. Por que obedecer aos princípios bíblicos no relacionamento? Antes do casamento. Ok. Porque existe uma unção quando você faz aquilo que Deus estabelece. Todos nós, e para você que nos assiste, você tem a opção de fazer aquilo que a Bíblia fala ou não. Se você não quiser fazer diferente, não quero seguir princípio nenhum, beleza, opção sua. Só que a mão que tem para abençoar você é tirado fora. E quando você faz aquilo que a Bíblia te ensina, aquilo que a Bíblia te fala, que aconselha você a fazer, as mãos de Deus estendem sobre a sua casa, sobre o casamento, sobre o relacionamento. Sabe por que tem casamentos tão difíceis? Porque a mão de Deus não está ali estabelecida. A pessoa trocou a mão de Deus por quebra de princípios. Deus não castiga, ele não participa, né? Ele simplesmente... Pastor Alexandre. Só para concluir o que ele falou aqui, para a pessoa viver um inferno dentro de casa, Deus não joga praga, Deus não amaldiçoa, exatamente o que você falou. Para estar um inferno dentro de casa, só basta Jesus não estar lá dentro. É verdade. É isso. Não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus, né? Isso aí. A gente costuma dizer que uma teoria básica o princípio básico de céu e inferno é exatamente isso, né? É a ausência e presença de Deus. Verdade. Né? A Bíblia vai dizer que Jesus foi ao inferno e por 3 dias permaneceu lá. Então isso quer dizer que por 3 dias o inferno se tornou o céu. Né? Então a gente sempre fala isso, né? Imagina o que Deus pode fazer no nosso casamento, na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos, se Ele estiver presente. Será que eu posso colher os mesmos resultados de alguém que está vivendo debaixo de princípios bíblicos e de uma família que vive de acordo com as suas próprias vontades e desejos? Eu não gosto de responder uma pergunta com outra pergunta, mas é inevitável eu não fazer isso. É possível você plantar laranja, colher uva? É possível você plantar figo e colher maçã? É possível você plantar abacaxi e colher melancia?
A semente que você planta é aquela que você colhe. Se a pessoa não planta princípios, ela vai esperar colher o quê? Então, os princípios que a pessoa investe é os princípios que a pessoa planta, é a semente que a pessoa plantou. Então, é impossível você tentar colher um fruto de uma coisa que você nunca plantou na sua vida. Uau. Só semeia aquilo que planta. Então, se você semeia princípios de Deus, você vai colher toda essa frutificação. Você vai colher essa lavoura. Mas se você nunca plantou isso, como você vai colher? A lei da semeadura, ela é certa. Você só consegue colher aquilo que você plantou, você investiu na sua casa, na sua família. Então o senhor está dizendo que alguém que vive um casamento destruído é porque negligenciou esses princípios, ou talvez um ao outro, né? Isso aí, exatamente isso. Eu vejo isso aí bem claro também, Robert, dessa forma. Agora, pastor, ele tem um curso que tem ensinado muito noivos, casados. Verdade. Né? E eu participei desse curso e eu vi o que aconteceu nessas aulas. Fala um pouco aí sobre esse curso. Nós temos lá na Lagoinha o curso para noivos e o curso para casados. É um curso, eu sou suspeito de falar, mas fundamental. É um curso assim extraordinário. Eu aconselho você, e no final de julho, no último domingo de julho, já vai começar o curso. Antes disso vai começar as inscrições lá na igreja, no balcão de formação. Eu aconselho você a estar procurando. Qualquer pessoa pode se inscrever. Qualquer pessoa, não importa a sua igreja, religião. Mas até eu também. Você precisa. Eita glória! Então, eu aconselho a você a depois estar se inscrevendo lá no balcão de formações da igreja sobre esse curso. Então, é um time de pessoas que palestram sobre isso. E eu vou dizer para você, o testemunho que a gente tem tido de reconstrução de família. Teve um casal que foi lá no último curso. Eles entraram separados. Ela só fez o curso, a esposa, que eu falei para ela para fazer o curso. Ela fez por obediência a mim. E quando terminou o curso, ela estava com o casamento restaurado na sua casa. Então, esse curso, ele não acontece, não é porque eu estou lá. Não, eu sou só mais um palestrante. Esse curso acontece na vida dos casamentos das pessoas. É porque Deus está lá. É a palavra de Deus, é a semente de Deus, são princípios de Deus. Então ele é absurdo. E para quem é noivo, ele dá um norte. São 3 meses de curso que abre a tua mente, os seus olhos, a direção que você deve fazer, os erros que você não deve cometer, as coisas que você precisa fazer. Eu vou dizer a você, esse curso para noivos, ele, vamos dizer assim, 90% das coisas que você teria problema no seu casamento, você não vai ter, porque você já foi vacinado com esse curso. Eu preciso disso aí mesmo. E pessoas que estão casadas, que estão passando por realidades tão difíceis, tão complicadas, e poderia ter sido uma coisa bem mais leve, bem mais tranquila. E esse curso, através dessa instrução, você vai viver essa realidade também. Gente, eu gostaria até de deixar então aqui o Instagram. Pastor, você pode deixar seu Instagram? Passar o Instagram aqui do pastor Alexandre, para quem tiver interesse no curso, para quem tiver alguma dúvida sobre o curso. É importante, cara. Eu vejo o movimento que realmente causa aí nas pessoas, o impacto que vem causando nas famílias. Qual que é o Instagram do senhor, pastor? É PR Alexandre Andrade. PR Alexandre Andrade, gente. Tudo junto. Tudo junto. Segue o homem, já enche lá de pergunta lá em box dele. Aproveita que nós estamos de frente para uma enciclopédia. Meu Deus do céu. E glória a Deus por isso. Vamos mudar de assunto então? Eita glória. Agora vamos pegar pesado com o pastor, né? Meu Deus. Rapaz, 3 contra 1. A gente está caminhando na zona de conforto dele, né? É isso aí. Não, mas peraí, que agora eu quero falar uma coisa. O pastorzão, ele teve de frente com o Minotouro, né? Verdade. Gente, o pastorzão encarou o Minotouro. Agora estamos nós 3 aqui, bichão, porque Minotouro arrebenta a gente, mas está dando trabalho para ele também. Agora é 3-1, pastorzão. Só para falar no Minotouro aqui, nessa quarta-feira agora, é o culto Pink da nossa igreja. A esposa do Minotouro vai estar lá, Aline Nogueira vai estar lá. Para quem quiser assistir, vai estar ministrando lá junto com a pastora Aninha Belas. Culto maravilhoso, palavra do céu. Você mulher, não pede por nada, É isso aí, ele enfrentou o Minotouro lá, agora é nós. Será que ele dá quanto? Sei não. Alguém tem que falar, pastorzão, segura aí. Alguém tem que falar, pastorzão, alguém tem que perguntar. Então vamos perguntar? Vamos lá. Tá preparado? Podemos lançar? Pastorzão, então responde essa bomba aí. Igreja e política se mistura ou não se mistura? Combina ou não?
A igreja deveria ter se posicionado na política há muitos anos. O problema hoje da sociedade, a gente se encontra num Brasil doente. Porque à medida que a igreja ela retroagiu na política, o inferno avançou na política. Isso proporcionou a corrupção que a gente vive até hoje, a desigualdade, leis que nunca deveriam ter sido aprovadas, coisas que já deveriam ter sido aprovadas, porque a igreja ela é a coluna da sociedade e a igreja ela se intimidou, se calou, e infelizmente até mesmo por ensinos errados, dizendo que não se mistura, tal. Aí as pessoas certas saíram. Sim. E as pessoas erradas entraram. E essa é a realidade que a gente vive hoje da nação brasileira. Hoje eu tava falando sobre isso, né, Robert? A gente tava hoje numa reunião que eu falei, cara, a igreja tem como responsabilidade a informação, passar a informação para as ovelhas. Porque hoje a gente estava com alguns pastores e eles falaram, não, é porque na nossa igreja é muito carente, as pessoas não têm acesso à televisão, à informação. Aí eu falei, então, você que tem que levar então, para eles, já que eles têm essa dificuldade, é passar, né, a informação para a tua igreja, para suas ovelhas. O Senhor, o que o senhor acha sobre isso? Só para poder ficar mais completa essa informação, o pastor não tem que se instruir só político, o pastor tem que instruir tudo. Se o pastor que rebanha as ovelhas não instruir tudo à luz da Bíblia, à luz de Deus, quem que vai instruir? Então cabe à igreja. Isso. Então cabe à igreja, o pastor, essa é a responsabilidade. Quem que vai trazer a luz da Bíblia? O que a Bíblia ensina? O que Deus fala? Então, mas como trazer a luz da Bíblia na política? Ensinando os princípios. Os princípios revelam tudo. Os princípios. É isso então, pastorzão, você está dizendo que hoje, né, vou entrar aqui numa pergunta mais pessoal. Hoje, para ganhar o seu voto, a pessoa ela tem que... Quais são os princípios que ela precisa defender para poder ser um candidato do pastor Alexandre? Antes, para dizer em que critérios eu votaria, eu primeiro entro por critério em qual eu não votaria. Vai ficar bem mais claro. Mais fácil. Quer ficar mais fácil por questão de eliminação. Primeiro, todo aquele partido ou candidato que prega algo que seja diferente que a Bíblia ensina. Já foi 50%. Que vai de contra o que a Bíblia ensina. Família. Então, todos esses princípios, primeiro, família, reino de Deus, igreja, tudo que for de contra isso. Pessoas que se posicionam, por exemplo, hoje está um movimento muito forte de aborto. Sim. Pessoas que fazem movimento a favor do aborto. Nós somos a favor da vida. Sim. A Bíblia, o fôlego da vida quem dá é Deus. Então, só Ele que pode tirar. Não é mão de homem, nem de médico, nem de juiz, nem de político. Então, tudo aquilo que vai de contra ao reino, contra a sua palavra, isso aí já descarta. Então, a gente tem que entender o seguinte, o primeiro princípio, o meu voto, ele tem que estar com pessoas que regem aquilo que a Bíblia fala. Sim. Entendeu? Porque às vezes a pessoa vejo hoje uma alusão. As pessoas hoje gostam de um candidato A, B, C ou D, e às vezes aquele candidato vai de contra tudo a fé do que a pessoa ensina. Eu acho que ou é falta de instrução, ou às vezes a pessoa está gatinhando na fé e ainda não entende algumas coisas. Então, aonde entra o pastor para poder ensinar os princípios de Deus, que não pode ser contra. Como que eu vou votar em alguém que vai de contra aquilo que eu prego, contra aquilo que eu creio, contra aquilo que a Bíblia diz? Então você acha que é necessário que a ovelha conheça as opções, principalmente políticas do seu pastor? Eu acho que as ovelhas ela tem que conhecer a palavra de Deus e o pastor ele não tem que passar as opções de candidatos, mas opções, digamos assim, opções, a ideologia, né, a visão, os princípios. E dentro desses princípios a pessoa escolhe. Dentro desse princípio bíblico, então eu tenho as opções X, Y, Z, entendeu? Dentro assim que eu acredito. Legal. Essa falta de informação, eu acredito, até que eu estava citando um pouco no início, é uma das coisas que, até não com pessoas apenas que não têm o acesso à informação, acontece muito com as pessoas que têm o acesso e não se posicionam. O pastor estava falando muito bem há pouco tempo atrás sobre a questão do posicionamento, dos princípios, de tudo aquilo que a gente vai vivendo, que as pessoas querem viver os resultados dos outros, se comparar
parando, né? Então, usando essa questão da informação, até para pessoas cultas, eu acredito que as pessoas cultas, eles buscam hoje, estão ali no meio da informação, estão no meio de uma liderança, ou no meio da igreja, ou em qualquer ambiente, e eles não se posicionam. Inclusive, isso acontece nessa questão política, não só na política. E aí, por falta de posicionamento, eles não conseguem romper, não conseguem ultrapassar uma certa barreira. O posicionamento, eu costumo falar, quem não se posiciona, não transiciona. Uhum. Então, o posicionamento em questão do pastoreio, do pastoral, o senhor acredita que deva ser realmente, seja mais pontual, assim, uma coisa que o senhor deva ter efetividade na questão do posicionamento? O senhor acredita que o pastor, ele também tem como um dos papéis dele direcionar a tua ovelha, direcionar a sua igreja, ensinar esse assunto em púlpito? Todos os assuntos da sociedade atuais, se ela não vê do púlpito do pastor, ela vai ouvir do mundo lá fora. Exatamente. É isso aí. Então, o que você não aprende na casa de Deus, você aprende na boca do inferno. Isso aí. O que você não aprender da boca do profeta, você vai aprender com os filhos das trevas. Então, as instruções têm que vir da Bíblia, têm que vir dos profetas de Deus, da casa do sacerdote do Senhor. O sacerdote, óbvio que eu quero dizer, a autoridade, né? Todos nós somos sacerdotes, mas nesse sentido. E até eu vejo, perdão, sou num gancho que você, da conversa antes, para deixar um pouco claro, hoje, mediante do que tem acontecido no Brasil, até o movimento do mundo, eu vejo até a importância hoje da igreja se posicionar, até levantar pessoas para que represente o reino de Deus. Porque hoje a gente vive uma realidade. Nós estamos carentes disso. Carente disso. Porque a gente ficou muito tempo calado, Robert. Isso, exatamente. E a igreja, quando ela se cala, ela dá espaço para essas coisas. Todos esses anos calado, deu nisso aí. A gente não tem representantes lá para falar o que é certo, para criar leis naquilo que é certo, respeitando, né, Deus, pátria, família. A gente não tem, são poucos os que estão lá. Billy Graham fala uma frase que você falou, ele fala assim: a igreja, o mundo só tem voz onde a igreja se cala. Na verdade. Perfeito. A nossa omissão nós estamos colhendo frutos hoje da nossa omissão. Essa é uma verdade. O que eu vejo hoje, se a igreja não levantar representantes para ser a nossa voz, amanhã a gente não vai ter mais voz para poder fazer um culto. É verdade. É isso aí. Amanhã, se a gente for fazer um culto, vai ter polícia entrando na porta da igreja e falando assim: ó, como é que vocês estão fazendo culto aqui? Não pode fazer culto, está contra a lei. Um podcast desse aqui, amanhã pode estar sendo proibido, tendo polícia batendo na porta aqui dizendo para parar. Como já existe em vários países, que isso já é uma realidade. Já é uma realidade de vários países. Já são leis nacionais. Verdade. Proibindo culto religioso fisicamente, presencialmente e também online. Verdade. Tem nações, Bíblia sendo queimadas, incineradas. Então hoje eu acredito que a gente tem que colocar pessoas nesse monte. Eu vou explicar para você. Existe um monte que precisa ser alcançado. Um monte da educação, um monte da cultura, um monte da política. Esses são os montes que a igreja precisa chegar. O que são montes? São lugares chaves para alcançar vidas, para transformar a geração, para que seja uma cidade, um país, uma nação segundo o coração de Deus. E esse monte a igreja abandonou, ela desceu dele. E na verdade a gente desceu do monte que nunca deveria ter saído. É verdade. Nossa. É verdade, se você estudar a Bíblia, todas as vezes que Deus quis trazer juízo, ele colocou um governante mau. Todas as vezes que Deus quis prosperar uma nação, ele trouxe um bom governante. Não foi isso? Então, tudo passa, né? Na nossa vida a gente vive política em tudo. Por que não, cristão, se posicionar nesse lugar? Por que não pessoas que defendem os nossos princípios e valores, a gente se juntar, sim, um único propósito, colocar pessoas lá que possam, de fato, responder pela gente. Verdade. Não é verdade? Verdade. Não, e a gente não está muito longe, porque o pastor está falando uma coisa que é uma realidade que as pessoas acham que está muito distante. Isso. Cara, não
tá, não. Isso está muito perto. E a gente viveu há poucos anos atrás, a ditadura era uma coisa que o pessoal não era contra movimentos culturais e a polícia bateria aqui na nossa porta agora e falaria, para com isso daí. Isso daí é uma coisa que já acontece em alguns países hoje, de você não poder fazer cultos, você não poder falar da palavra, não poder falar de princípios. Então, eu acredito que, inclusive, o nosso projeto surgiu por causa disso. Foi uma... a gente, inconformados com aquilo que a gente está vendo, porque a gente conversa muito sobre isso. Nunca foi tão fácil escolher um lado. É verdade. Não, a gente, há pouco tempo, era esquerda, direita, semi-esquerda, semi-direita, semi-não sei o que, centrão, e hoje não. É Lula e Bolsonaro, é esquerda e direita. Hoje a gente não consegue ouvir uma terceira, quarta voz, porque as outras vozes não se destacam. E nunca ficou tão fácil escolher, né, um lado, né? Nunca foi tão fácil escolher um lado. Porque é tanta coisa louca, meu irmão, que você vai escutando, que tá fácil. Tá fácil. E o cristão, ele precisa se posicionar dessa forma. Ele tem que começar a ver que aquele que vai contra os princípios da palavra, esse não tem que ficar com o voto dele. Não. Sim. Ele tem que se posicionar. E eu tô vendo que tá vindo gente boa aí, Cássio. Tá vindo gente boa, com princípios bíblicos, sabe? A nação está despertando para algo que nunca aconteceu hoje. É verdade. Nós temos acesso à informação. E ela não está vindo mais dos programas Da mídia, né? da mídia, aquela mídia básica, aquela coisa. Não, irmão, a gente hoje, se for para querer ter um... Não, é porque hoje existem outras informações. Antes era só aquela mídia de grande massa, só funcionava 2, 3 canais. Isso Hoje aí. não. Hoje não, irmão. Hoje, se você quiser realmente ter uma informação saudável, coerente, a gente está tendo que assistir jornais de outros países. Porque os outros países estão falando bem. Os outros países estão falando bem. Falando bem do nosso. Brasil. E o nosso está falando mal. Complicado. Quando tá indo todo mundo mal, o Brasil tá indo bem, e aqui eles falam que tá mal. É verdade. E isso não é uma realidade. A economia está despiorando. Isso não existe. Cara, Despiorando a hora. Não, é matéria, tá na capa de... Robert, o cristão precisa entender o seu valor. que a mentalidade dele, nesse tempo, tem que estar evoluída. Eu acredito, Rafa, eu vou além. Hoje, essa eleição, eu estava falando, a gente estava conversando isso antes, eu digo que essa eleição é a eleição mais importante De verdade. que o Brasil já teve. verdade. E eu digo uma coisa, eu posso até ser tá aqui querendo, mas eu vejo a possibilidade de nós cristãos definir o resultado eleitoral, principalmente do presidente do país. Com Eu certeza. também Eu acredito nisso. Pelo que eu estou vendo, eu acho que essa eleição vai cair pra gente e a gente precisa matar essa bola no peito. No porque peito. não tem como a gente ser governado por alguém, não tem como a gente deixar o criminoso voltar à cena do crime, irmão. Não tem, a gente tem que se posicionar. Porque se a gente não falar, irmão, Alguém vai falar por nós. ninguém vai falar por nós. Pastorzão, para a gente estar encerrando já, eu gostaria de... Existe alguma consideração que o senhor gostaria de pontuar aqui, essa questão da política no meio cristão, para a gente poder estar encerrando o nosso bate-papo? Sim, com certeza. Eu acho que não só em termos de ensino, de instrução, de reino de Deus, a questão da política, mas eu acho que a gente está num momento que a igreja ela precisa se posicionar em oração. Sim. A nação precisa estar em oração. A igreja precisa estar intercedendo. Como você acabou de falar agora, a gente está num momento chave da igreja, do reino de Deus. E muitas das vezes a igreja tem dormido na hora que ela deveria estar despertada. Então, esse é o momento que a gente não pode fechar os olhos. Amém. A Bíblia fala orar e vigiar. A igreja não está orando e vigiando do que está acontecendo politicamente numa nação. Eita. Então a gente pode estar chorando amanhã, porque a gente está adormecendo hoje. Eita. É forte. Vamos fechar então com uma pergunta? Posso fechar? Pode, vai, mas é a braba, Vai né? soltar uma bomba, olha só, olha, meu Deus do céu. Não é uma brava. Pastorzão, a gente sabe que o senhor acabou de dizer pra gente que o senhor é pastor há 9 anos.
E a gente sabe que tem muita gente hoje que sonha com o chamado, com o ministério, principalmente o público-alvo do nosso podcast. Sabe que hoje nós temos boas referências e por termos boas referências, as pessoas estão se espelhando na gente. É verdade. Então eu queria que o senhor deixasse e concluísse esse podcast, esse episódio, que foi poderoso demais pra gente, foi muito coerente. Eu aprendi demais, eu tenho certeza que Eu também. que aprendemos, mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra. O que o senhor diria para aquela pessoa que está começando agora, sabe, que está percorrendo agora essa caminhada de chamado, que está sonhando com o pastoreio? Eu queria que o senhor deixasse uma palavra assim, olha, para aqueles que estão iniciando e que desejam um episcopado, como a Bíblia diz, né? Então eu queria que o senhor deixasse essa reflexão. O que o senhor fala para eles? O processo pastoral, ele não é fácil, porque você assumir uma igreja, um ministério de uma igreja para você pastorear, é sempre algo muito difícil, porque a luta espiritual é muito grande, a batalha é muito grande. Então o processo todo é muito difícil. Eu preguei domingo, até vou exemplificar agora sobre José. José, a trajetória dele é como se fosse um trajeto pastoral. Sim. Exemplificando, não foi, exemplificando para entender. José, ele foi jogado no poço, depois acusado, prisioneiro, né? E depois governador do Egito. O que eu quero dizer para você? O processo pastoral, você passa por poços, você passa por acusações, você passa por prisões injustas, coisas injustas que você vive, mas é Deus te moldando, te preparando para um governo pastoral chegar às suas mãos. Se José ele tivesse desistido no meio da trajetória, tivesse desistido no poço ou na cadeia, o governo nunca teria chegado em suas mãos. Então a palavra-chave é perseverar. Você pode estar no poço, persevera. Está sendo acusado, persevera. Você está sendo preso, aprisionado, tentando te acorrentar de qualquer jeito, persevera. Porque o governo do teu ministério vai chegar em suas mãos. Deus, é muito forte. Senhoras e senhores, Alexandre Andrade. Pastorzão, muito obrigado, Eu gente. agradeço você. Muito obrigado. Queria agradecer Robert mais uma vez, meu parceiro, vamos com tudo. Rafaelzão, vamos junto, vamos pra cima. Amém. Gente, quer deixar mais algum recadinho, pastorzão? Eu quero agradecer vocês, pô. A Rafa, o Cássio, o Robert, muito obrigado vocês. Obrigado mesmo por ter me convidado aqui. É uma honra, uma satisfação. Quero deixar aqui um abraço da nossa igreja, o meu pastorzão Renan Belo, o pastor Felipe. Um abração, um beijão de vocês. É você que nos assiste agora. Muito obrigado. E que essa palavra tenha abençoado, que venha abençoar a sua casa, a sua família. Amém? E que seja algo que venha, uma semente que venha frutificar e gerar frutos na sua vida, na sua casa e a sua família. Beijão, Deus te abençoe. Amém, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Não esquece de seguir a gente lá não, hein? Segue, marca, compartilha, envia para todo mundo, porque eu tenho certeza que como abençoou você, vai abençoar outras famílias também. Até o próximo episódio. Fui! Glória a Deus! Tá bom.